Bem, nesse vídeo a gente vai ver alguma coisa sobre a visão do Max Weber em relação à educação, mas para que a gente possa entender a visão do Max Weber em relação à educação, a gente precisa entender algumas questões antes. Tanto o Weber, quanto o Marx, quanto o Durkheim estavam preocupados em entender o fenômeno chamado capitalismo, sociedade capitalista. E também a sociedade industrial. Não é exatamente a mesma coisa, mas uma está ligada à outra. O que é o capitalismo do Max Weber? O que o Max Weber entende por sociedade capitalista? Max Weber entende por sociedade capitalista aquela sociedade em que ela racionalmente visa o lucro. Capital é aquele objeto que gera lucro. Nesse sentido, a sociedade capitalista é aquela que se move racionalmente pelo lucro. Esse racional significa que a lucratividade vai estar relacionada a uma visão de meios e fins. Eu vou sempre, com o objetivo final de obter o lucro, ter uma ação social a partir da capacidade minha de medir meios e fins. Quanto mais eu aproveitar, racionalizar e obter um melhor resultado, mais racional eu sou. Acontece que essa racionalidade do capitalismo, na visão do Max Weber, faz parte de uma visão de mundo. O que é uma visão de mundo? Um conjunto de valores que são responsáveis por orientar a ação dos indivíduos. Então, uma questão importante no Max Weber é que, para compreender cada sociedade, eu parto do pressuposto de que a sociedade é parte de uma realidade que é infinita, mas eu só consigo perceber um fragmento dessa sociedade, mas enquanto ação, enquanto objeto de estudo da sociologia, a sociedade, eu consigo percebê-la, porque eu consigo captar um fragmento dela e atribuir valores para a ação desses indivíduos que compõem a sociedade, e nesse sentido eu crio uma objetividade científica, paradoxalmente, com a compreensão do que leva aquele indivíduo a agir, e eu só consigo entender por que o indivíduo age daquela forma se eu entendo qual é a visão de mundo daquela sociedade. Ou seja, né, a ação do indivíduo está dentro da visão de mundo. Um ponto importante de entender tudo isso, tentando sintetizar essas questões que estão aqui, é entender que o tecido social para o Max Weber é como se fosse uma rede de diversos pontos interagindo entre si, e essa rede é pautada por regras, só que essas regras só vão ter um fundamento a partir do momento em que cada ponto obedece a essas regras na medida que um outro também obedece. Usar o exemplo do trânsito, né? Existem as leis do trânsito, as sinaleiras, e justamente porque essas regras existem e eu espero que o outro vá cumpri-las, que eu vou me comportar daquela forma. Então, eu tenho um código social ali, que é o vermelho, eu paro o meu carro na expectativa de que o outro possa ir. Mas assim que o verde aparecer para mim, eu vou seguir na expectativa que o outro vá parar, porque vai ter o código vermelho. Ou seja, regras sociais que existem
e que funcionam nessa rede social na medida em que cada ponto está agindo na expectativa de que o outro está agindo do mesmo jeito, né? Dentro dessa ação social, a gente pode dizer que ela tem duas variantes. Uma que vai ser agir em comunidade, e a comunidade significa proximidade. Eu conheço o outro, conheço os outros, e aí a minha expectativa de ação em relação ao outro fica mais garantida, digamos assim, porque eu conheço o outro e nós vivemos dentro de uma certa identidade. Agora, numa sociedade mais complexa, eu posso agir dentro de comunidades, mas em comunidades específicas. Mas numa sociedade complexa, estou agindo conforme uma sociedade em que eu não tenho uma identidade com o outro, mas estou agindo conforme regras, né? Eu vou no ônibus, a regra é que eu pague pelo ônibus, eu espero isso, ele espera isso, mas essa ação, ela só se concretiza da troca, né? Ele me deixa viajar no ônibus e eu dou o dinheiro para ele, expectativas mútuas, ele espera o meu dinheiro, eu espero que ele libere a passagem, né? Existem regras, eu não conheço ele, não é a expectativa direta que eu tenho com ele, mas a expectativa é fundada a partir das regras. Isso é agir em sociedade, e justamente porque eu compreendo a ação do outro, que essa ação ela é inteligível. Uma sociedade não monetária, a passagem não ia se dar pela troca monetária. Vamos pular um pouquinho, para a gente não perder tanto tempo. Dentro da história, então, junto com o desenvolvimento da sociedade racional, industrial, lucrativa, do capitalismo, a gente tem o surgimento e a estruturação de uma instituição social e não comunitária, né, que é propriamente o Estado. O Estado vai ser constituído pela permanência de determinadas regras, determinados padrões que se tornam instituição, e na gerência dessas regras o Estado vai precisar se expandir no mundo capitalista, do surgimento das nações, e esse Estado então vai jogar seus tentáculos, que é o que a gente vai chamar então de estrutura burocrática, né? Pensando na Idade Média, em que o Estado era descentralizado, ele não tinha uma estrutura de domínio. A importância do Estado é garantir o domínio da permanência de regras que, de uma certa forma, em determinado momento, vão ser consensuais. O Estado, então, com sua estrutura burocrática, vai necessitar de pessoas concretas para trabalhar nele. Ou seja, vai precisar de gente, de funcionários. Na medida que o Estado cresce, ele precisa controlar aquela sociedade. A partir da formação de algumas regras, ele precisa de um quadro que pertença a ele. Então, aqui vai surgir a popularização do formato específico de formação de quadros para o Estado, que é a escola. Na visão do Weber, então, a institucionalização da educação. A educação é a transmissão dessas regras, só que numa sociedade complexa, as regras não podem ser regras comunitárias, tem que ser regras societárias, ou seja, não pode ser de um grupo específico, mas tem que ser algo válido para uma comunidade maior, que na verdade não é uma comunidade, é uma sociedade, e que nesse momento a escola faz parte da racionalidade do Estado, porque faz parte de entregar quadros funcionários específicos para o Estado. Aqui para o Weber, então, a gente tem o início da profissionalização. E aqui a gente tem um problema, que é o que ele vai chamar
de desencanto, o Estado e a sociedade moderna contemporânea visando um lucro, torna a racionalidade do lucro um caminho para o desencanto. Se o que predomina é a lógica do lucro, as demais atividades que não são lucrativas não vão ter valor. E tudo que o indivíduo fizer, ele não vai fazer mais por ele mesmo, vai fazer no sentido de ter lucro, de tornar aquilo lucrativo. Então, nesse sentido, a escola, na visão do Max Weber, vai se perverter. E aqui a gente vai ter, por exemplo, né, os 3 tipos de escola. Em sociedades primitivas, a gente tem a escola não, mas a formação, a educação. A escola, no sentido contemporâneo, é própria da sociedade capitalista. A escola, como a gente entende hoje, o formato, o aparato físico, não a educação, não o processo de transmissão de regras, mas a escola é parte do princípio capitalista. Em determinadas sociedades, a grande função da escola era despertar o carisma, era despertar a liderança do indivíduo. A formação do indivíduo era voltada para que ele cumprisse determinados rituais de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, a uma comunidade, a própria das comunidades. A gente tem o indivíduo sendo treinado para ser o cacique, o indivíduo sendo treinado para ser o pajé, e assim por diante. Sociedades um pouco mais complexas, mas pré-modernas, a gente pode dizer que tem uma formação voltada para ela mesma. A própria finalidade da educação é o aprendizado. A gente vai ter uma formação, uma qualificação geral, que vai ser restrito a um grupo de letrados e ao quadro administrativo. Aqui a gente pode usar, por exemplo, os escribas do Egito Antigo. Tem o culto pela educação, o culto, sendo um pouco redundante, pela cultura, e a sociedade egípcia, que tem os mandarins. São aqueles indivíduos de um grupo específico que vão se dedicar à cultura, à educação pela educação. A atividade intelectual pela atividade intelectual. É um fim em si mesmo. A educação é um fim em si mesmo. Mas numa sociedade capitalista, ao contrário, que a gente vai ter cada vez mais, que ele vai chamar de pedagogia do treinamento, uma escola em que a função dela não é mais o desenvolvimento de uma cultura, do ensino pelo ensino, mas sim começa sendo como uma forma de suprir as demandas do Estado moderno, que vai passando pela cópia do Estado, que são as empresas, a burocracia, a estrutura burocrática, a divisão de tarefas, como a gente entende hoje, que a gente atribui ao Fordismo, toyotismo, na verdade já está dada na consolidação do Estado moderno. O funcionário, o burocrata, 20 anos atrás a gente chamaria o carimbador maluco que fala o Raul Seixas, o cara do departamento, o cara do arquivo, o cara da secretaria. Volta até a ter um cargo específico, que é o cara do cafezinho, né? Claro que no mundo contemporâneo do século XXI, que é um mundo diferente do Weber do século XIX, início do século XX, essa estrutura burocrática do Estado tende a se amenizar, mas a mesma coisa numa empresa, né? A hierarquia, a estrutura, o engenheiro, o departamento pessoal, departamento de armazenamento, que é almoxarifado, o departamento de finanças, o departamento de projeto, né? Essa divisão que a gente encontra numa empresa, na verdade, ela vem do Estado, né? O Taylor e o Ford deram um formato para isso, mas isso é a estrutura do Estado. E na medida, então, que a gente tem essa burocratização, o surgimento da empresa burocrática, digamos assim, a gente tem cada vez mais a escola voltada para a profissionalização. Isso é um fator, então,
que vai tornando o saber um meio e não um fim. Que para o Weber, o resultado disso tudo é uma sociedade, uma escola que perdeu o sentido em si mesmo. O que era para ser algo positivo, que é a racionalidade, se torna um desencanto, porque a escola e o ensino não tem mais encanto. Vai estudar, não para aprender, mas para ter um emprego, certo? Então, em síntese, é isso. É claro que é muito mais complexo, mas sintetizando, essa é a visão do Weber sobre a educação e a escola.